Leitura do livro Os Segredos da Longevidade. Parte 1. Abra os olhos. Número 1. Intitulado Minha História. O amadurecimento sem romance. Meu velho mestre, o médico que me inspirou, se foi deste plano no mesmo período em que eu me formei. E minha história se seguiu da seguinte maneira. Um jovem médico que cursava especializações em clínica médica, cardiologia e terapia intensiva, que fazia plantões e mais plantões noturnos e aos finais de semana em prontos socorros e unidades de terapia intensiva em vários hospitais centrais e de periferia. O tempo passou e eu já estava no mercado de trabalho, além de prestar concursos públicos e, uau, passei em mais um. Assim comecei a trabalhar como médico concursado em um posto de saúde. Depois, fui escolhido para trabalhar em um ambulatório de medicina de grupo. Fantástico! Fui contratado por um dos hospitais de cardiologia mais renomados na época. Lá trabalhava em urgências no pronto atendimento, na unidade de terapia intensiva e saía nas ambulâncias para atender às urgências. Logo fiz parte do seleto grupo de médicos que viajava em jatos e helicópteros para atender e remover pacientes mais graves em qualquer canto do país. Na época, o proprietário desse hospital fazia uma grande divulgação desse serviço de urgência, pois fora o primeiro no Brasil. Recordo-me quando foi veiculada uma entrevista na Rede Globo explicando que o serviço estava disponível 7 dias da semana e 24 horas por dia. Tratando-se de um hospital cardiológico, nossa grande missão na época era chegar até o paciente infartado antes de 6 horas do início da dor, pois éramos um dos primeiros a utilizar o tratamento trombolítico, que consiste em injetar uma substância que dissolve o coágulo que está obstruindo a artéria e causando o infarto. E isso não poderia ser feito após 6 horas do início do infarto. Uma vez realizada essa intervenção no local, trazíamos o paciente ao nosso hospital em São Paulo para avaliar. Após o cateterismo, a necessidade de cirurgia de revascularização do miocárdio, conhecido como as pontes, angioplastia ou tratamento clínico. Nesse mesmo período, por contar com toda a estrutura para emergências, esse hospital foi indicado para realizar a cobertura do Grande Prêmio da Fórmula 1 em 1987, que, por acaso, foi o último Grande Prêmio em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Montaram uma equipe com médicos de várias especialidades. Um jato da antiga Transbrasil foi transformado em aeronave UTI e fui escolhido para ser um dos cardiologistas e intensivistas da equipe. Imaginem só, o ego foi às alturas. Pobre jovem médico. Após esse momento de fama, fui procurado pelo presidente da CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo. Esse senhor solicitou que eu criasse um serviço médico para socorrer os advogados in locos nos principais fóruns da cidade de São Paulo. E lá fui eu. Montei e coordenei esse serviço no Fórum Civil, na Justiça do Trabalho, no Fórum Criminal e em alguns outros regionais. Tudo isso aconteceu simultaneamente com os plantões, postos de saúde, ambulatórios e o serviço de resgate. Você pode não entender, mas muitos de meus colegas sabem o que é ter 3, 4 ou até 5 trabalhos ao mesmo tempo. E não parou por aí. O sonho ainda estava para acontecer. Será? Um grupo de colegas desse hospital me convidou na década de 1980 para constituirmos uma sociedade, uma grande clínica de cardiologia. E eu aceitei. A clínica era localizada no bairro do Ipiranga e atendíamos a muitas consultas, pois aceitávamos vários convênios médicos, mais de 100. Por isso, tivemos que contratar muitos profissionais para trabalhar conosco. Além das consultas em clínica médica e cardiologia, fazíamos todos os exames cardiológicos
não invasivos. Não raro, eu viajava para os Estados Unidos para buscar peças de reposição para os equipamentos de diagnósticos e voltava em 2 ou 3 dias. Eu também era o responsável pelo relacionamento com os diretores de convênios para conseguir os credenciamentos. Também divulgava para os colegas cardiologistas com consultórios nos arredores que contávamos com os equipamentos mais modernos e falava sobre a qualidade dos nossos exames para que nos encaminhasse os seus pacientes. Mesmo com tanto trabalho, eu participava de quase todos os congressos de cardiologia. Minha carreira parecia ir muito bem, mas minha alma não. Não suportava mais aquela medicina mecanicista de tratar doenças, de solicitar exames, prescrever medicamentos para garantir o lucro ao final do mês. As consultas eram marcadas de 15 em 15 minutos, com uma lista de espera de 45 dias para o paciente conseguir um horário comigo. Uma pessoa aguardar 45 dias para se consultar com um cardiologista? Minha lista de espera era grande por eu dar um pouco mais de atenção ao paciente? Falar um pouco mais de nutrição? Ser mais simpático? Não sei. De qualquer forma, essa situação não era justa. Pensava comigo, isso não está certo. O paciente precisa de atendimento rápido, afinal, isso não é medicina estética, que pode esperar. Eu sorria por fora, mas minha alma estava cada dia mais amargurada. Foi quando apareceu um novo convite e eu aceitei. Fui convidado para ser médico consultor e auditor de um dos convênios mais antigos do Brasil. A diretoria era composta por anciãos, leigos em medicina. Minha função era avaliar e autorizar os pedidos de procedimentos complexos aos associados, além de auditar as contas hospitalares das internações dos associados que eram enviadas quinzenalmente pelos hospitais para a cobrança. Fiz curso de administração e auditoria nos finais de semana. Levava as contas hospitalares à noite para casa para auditar se as cobranças estavam corretas ou não. Preparava relatórios para entregar à diretoria de anciãos, marcava reuniões com os diretores clínicos dos hospitais para discutir as glosas e continuava os plantões em UTIs e emergências. Enfim, tive acesso e conheci o outro lado do sistema. Que triste! Hospitais cobrando mais do que deveriam dos planos de saúde remunerando mal, descredenciando médicos, ameaçando e interferindo na conduta médica para que solicitassem menos exames, assim o custo seria menor. Planos utilizando-se de estatutos ou normas internas para protelar ou negar exames aos conveniados e assim por diante. Eu era uma máquina de trabalhar. Trabalhava quase 100 horas por semana, enquanto a alma permanecia triste, angustiada e mesmo assim não tomava nenhuma atitude. Então, o universo tomou a atitude por mim. Quando a clínica já estava muito bem, com uma filial maior que a matriz, em um bairro nobre da capital paulista, meus sócios, 2 médicos mais novos do que eu, me deram um grande presente. Pediram minha exclusão da sociedade por falta de afeto societário. Talvez meu jeito os incomodasse. Eles mantinham 2/3 das cotas, portanto, no dia seguinte, por ordem judicial, eu já não poderia mais entrar na clínica, nem para pegar meus pertences pessoais. Saí de lá sem a relação dos meus pacientes, sem os convênios para atender, já que os contratos eram feitos com a clínica e não direto comigo via pessoa física. Ao mesmo tempo, haveria novas eleições no convênio em que eu era consultor, portanto, nova diretoria e novo consultor médico. Eu estava fora dessa também. O caminho era recomeçar. Advogados e mais advogados indignados me diziam: Edmundo, a única coisa que você tem a fazer é não aceitar essa miséria que eles estão te oferecendo, valores das cotas do contrato social, e entrar em uma ação de apuração de haveres.
Foi o que eu fiz e depois de 20 anos recebi o equivalente a 20% do que era meu por direito. Na época, diante de tal situação, recalculei o meu custo de vida em São Paulo, condomínio, escola de 3 filhos, despesa da casa e comparei esse custo ao de uma cidade do interior próxima à capital e para lá fomos. Ali não recomecei. Na verdade, iniciei a tal paz da alma. Voltei ao hospital de formação e falei com um velho professor. Pedi a ele que me deixasse fazer um estágio na UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, pois um período de 1 ano não remunerado para que eu pudesse aprender e conhecer as novidades que tínhamos na última década. A resposta? Bem-vindo, Edmundo! E assim, eu me dirigia todos os dias para a rodoviária da nova cidade com destino a São Paulo. Minha rotina era o hospital, depois um pequeno consultório onde atendo até hoje. Durante o caminho de ida e volta, aproveitava o tempo da viagem para me deleitar, estudando nutrologia bioquímica. Não precisava mais dar laudos em exames, fazer receitas de drogas de 15 em 15 minutos, autorizar ou não exames, glosar ou não contas hospitalares. Estava ficando duro, consumindo as reservas, mas já me sentia outra pessoa. Logo em seguida, já fazia plantões de novo em UTI e pronto-socorro em outra cidade próxima no interior. Até que chegou o momento das novas especialidades, nutrologia. Passei por um período de tensão ao prestar a prova para o título de especialista. Fui aprovado. Outra especialidade. Muito estudo e curso em prática ortomolecular no Brasil e no exterior, e eu me sentia cada dia mais apaixonado. Mas para entender a ortomolecular é necessário saber bioquímica médica, ou não adianta nada. Então, dá-lhe estudar e curtir bioquímica. E assim foram se somando a fitoterapia, a medicina hiperbárica, enfim. A paixão pela grande namorada, a medicina do meu velho mestre voltou. Agradeço a Deus e ao universo por todas as pessoas e condições postas em meu caminho que somaram, competiram ou excluíram, pois ajudaram a tirar as vendas dos meus olhos e a me trazer até aqui. Número 2. Segundo título é Carta Aberta aos Colegas Médicos. Faço aqui um apelo aos meus colegas médicos. A maioria de nós teve uma juventude sacrificada pelos estudos, dificuldades em vencer os concursos vestibulares. Depois disso, os 2 primeiros anos da faculdade imersos em salas com cadáveres, aprendendo toda a anatomia. Fizemos provas difíceis sobre as peças anatômicas ou nos microscópios. O tempo todo estivemos em sala de aula e muitas vezes éramos vencidos pelo sono sobre os livros. A partir do 3º ano, aprendemos que o sono e o tempo livre seriam quase inexistentes. Além das aulas em período integral na faculdade e as aulas práticas no hospital e escola, tínhamos os plantões noturnos. Todos nós sabemos que foi um tempo maravilhoso, de muito aprendizado, mas também de sacrifícios, lutas e mudanças. No final do 6º ano, concluiu-se o sonho da formatura. Fizemos um juramento na luta pela saúde e contra o sofrimento humano e pelo compromisso com o nosso paciente. Em seguida, luta ainda maior será aprovada na residência médica e cursá-la. Enfim, retomo esse histórico muito familiar na trajetória de todos os médicos que mantêm na lembrança e na consciência o sentimento puro da nossa função na sociedade. Peço que deem as mãos e vejam o que está acontecendo com a saúde do nosso povo e todo o planeta. Um aumento alarmante das doenças crônicas degenerativas assolando a todos os familiares, amigos, pacientes, e isso inclui a classe médica. Eu me pergunto, o que estamos fazendo para mudar esse cenário?
Sei que enquanto escrevo, muitos profissionais estão salvando vidas, operando pacientes nesse exato momento, realizando um transplante, fazendo um parto e trazendo uma nova vida ao planeta. E isso tudo é maravilhoso. Mas o que eu preciso falar com vocês é sobre quão mais poderíamos fazer pelos pacientes. Já pensaram se todos os consultórios de todas as especialidades entregassem uma pequena cartilha a todos os pacientes e acompanhantes, contendo o mínimo necessário de orientação e informações concretas de como se nutrir, se hidratar, oxigenar, modular o estresse oxidativo, evitar inflamações? Qual seria o impacto dessa atitude na saúde da população? Não importa se você é ortopedista, que só opera mãos, ou um oftalmologista, que só cuida da retina, ou um dermatologista, que realiza tratamentos estéticos. Todos somos médicos e, além da função que é necessária e maravilhosa, temos uma missão maior aqui, um juramento. Não vamos aguardar mais, não vamos deixar por conta das autoridades, sociedades médicas ou indústrias farmacêuticas e alimentícias a solução dessa catástrofe. A responsabilidade também é nossa. E quem teria mais credibilidade do que nós? Então, vamos à luta. Nós, no decorrer dessa leitura, mesmo que atua em outras áreas, fora da clínica diária, médicos, administradores, empresários, poderá entender passo a passo o que fazer. Eu gostaria muito de apresentar com um exemplar deste livro cada estudante de medicina do meu país, que médicos de diversas áreas e nutricionistas tivessem acesso a esta obra e pudessem avaliar a aplicação destas informações. Com grande estima do seu colega. Subtítulo: Um desafio. Novas perspectivas em tratamento. As autoridades de saúde, sociedades de especialidades médicas, indústrias farmacêuticas, universidades médicas, ONGs, grupos privados que se interessam pela saúde, etc. Sugiro a criação de um grande estudo científico que englobe um número expressivo de pessoas. Sugiro separá-los em grupos e observar em médio e longo prazo a evolução clínica de cada um. Selecionaremos, por exemplo, um grupo grande de pacientes portadores de diabetes tipo 2. Metade deste grupo seria tratada de forma convencional e a outra metade também com os medicamentos convencionais associados a antioxidantes adequados e nas dosagens corretas, com controle de inflamações, com uso de ômega 3, anti-inflamatórios naturais, equilíbrio dos minerais, entre parênteses, sódio, potássio, cálcio, magnésio, fecha parênteses, modulação hormonal, otimização dos níveis de vitamina D, diminuição da resistência à insulina, com cromo, vanádio, magnésio, fitoterápicos e orientação nutricional correta, conforme o capítulo 10, Nutrologia. Além disso, faremos uma desintoxicação de substâncias estranhas ao organismo que nos contaminam diariamente com metais pesados e agrotóxicos derivados de plásticos, excesso de ferro, entre outros. Observaremos nos dois grupos, em médio e longo prazo, a evolução de problemas como a incidência de distúrbios circulatórios, levando a doenças do coração, acidentes vasculares cerebrais, claudicação intermitente de membros inferiores e amputações, cegueira, polineuropatias diabéticas e mortes. Ao final, ficaremos perplexos com a diferença de resultados obtidos nas duas opções de tratamento, a convencional e a integrada. O mesmo estudo poderia ser feito com um grande grupo de hipertensos. Uma parte seria tratada somente com as recomendações e medicações convencionais. E o outro grupo, além dos remédios de rotina, contaria com a orientação nutrológica adequada à sociedade e antioxidantes, controle da inflamação crônica silenciosa, modulação hormonal, suplementação de nutracêuticos,
para o aumento de produção de óxido nítrico, suplementação da vitamina D, correção dos níveis de magnésio intracelular, desintoxicação, oxigenação por meio de atividade física, boa hidratação, hidratação, nutracêuticos para proteção endotelial, etc. Então, observamos a evolução clínica, todas as complicações inerentes à hipertensão e à qualidade de vida dos dois grupos. Tenho absoluta convicção de que todos, pacientes, médicos envolvidos e sociedade em geral, ficarão estarrecidos com os resultados decorrentes da Associação da Medicina Integrativa. Tenho certeza de que a mesma pergunta ecoará aos quatro ventos. Por que não pensamos em uma medicina integrativa há muito mais tempo? Mas as respostas serão diversas. Conflitos de interesse, ego, alienação, etc. Citei somente 2 exemplos de como o controle de meia dúzia de condições que colocam o organismo em equilíbrio bioquímico pode alterar o curso do aparecimento e da evolução das doenças. Não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Devido às dificuldades inerentes a se realizar um projeto como descrito acima, na intenção de integrar várias ciências em prol da melhor qualidade de vida da população, há uns anos me ocorreu uma ideia. Me encontrei com um grande amigo gastroenterologista, um médico convencional e renomado com uma mente bem flexível, e sugeri que entre os inúmeros pacientes dele diagnosticados com síndrome do intestino irritável e algumas outras doenças inflamatórias intestinais, ele escolhesse um grupo com o qual tivesse mais afinidade, conversasse e pedisse autorização para que pudesse tratá-lo utilizando, além das medicações comumente usadas para tais casos, entre parênteses, por sinal, com efeitos colaterais terríveis em médio e longo prazo, fecha parêntese, também alguns nutracêuticos como a L-glutamina, antioxidante, minerais anti-inflamatórios naturais, otimização da vitamina D, otimização de probióticos e prebióticos. Solicitei que os observasse e cuidasse também de intolerâncias alimentares e percebesse o que ocorreria em apenas 3 meses com a aplicação da medicina integrada nesse pequeno grupo de pacientes. A melhora desse grupo foi impressionante comparado ao grupo de controle que usava só as medicações. Sendo que grande parte desses pacientes tratados de forma integrativa, além de grande melhora do estado geral e da sintomatologia, teve a utilização das suas drogas cortada pela metade ou até retirada. Esses resultados foram um divisor de águas na vida profissional desse colega. Essa sugestão poderia e deveria ser tentada por muitos colegas de outras especialidades e em várias patologias diferentes. Sei que isso requereria entusiasmo e muita boa vontade para poderem se tornar aptos à utilização da medicina integrativa, mas tenho certeza de que com os resultados obtidos, todos se sentiriam motivados a buscar cada vez mais essa nova trajetória. Durante o decorrer desta obra, vocês entenderão passo a passo esse processo. Poderia exemplificar para todos vocês, em todas as especialidades e nas mais diversas doenças, os benefícios que ocorrem quando se deixa de usar apenas uma ferramenta, entre parênteses, drogas, e passa-se a tratar causas, utilizando várias ciências como a nutrologia clínica, a bioquímica médica, a prática ortomolecular, a fitoterapia, a biofísica, a homeopatia, a homotoxicologia, a medicina tradicional chinesa, completando e integrando todos os tratamentos. Número 3, título Reflexão. A medicina como está e como deveria ser. A expectativa de vida aumentou, isso é fato.
Com novas tecnologias em tratamentos, diagnósticos, saneamento básico e vacinação em massa, surgimento de antibióticos, novas técnicas cirúrgicas, transplantes, novas tecnologias para diagnósticos e terapias, o ser humano tem vivido por mais tempo. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o Brasil vive a revolução da longevidade. Hoje, a expectativa de vida da população é de 75,5 anos. Para se ter uma ideia, são 30 anos a mais que na década de 1940. Ao mesmo tempo, a qualidade de vida diminuiu. Estamos vivendo mais tempo, porém apresentando mais doenças crônicas degenerativas que causam dor, sofrimento, incapacidade física, mental e social, gerando mais custos e se tornando motivo de preocupação para nossos entes queridos e toda a sociedade. Viver mais tempo com qualidade de vida é o grande desafio. Com o aumento do número de idosos, o mais jovem em idade produtiva não vão gerar recursos suficientes para a previdência dos mais velhos, que, em contrapartida, vão precisar cada vez mais desses recursos já escassos. Entramos em um desequilíbrio sem volta. Nesse mundo competitivo superpovoado, mal administrado pela ganância, com os recursos econômicos concentrados na mão de poucos, escassez de água, de fontes energéticas limpas, tudo se torna mais complicado para os jovens que demoram bem mais tempo para se posicionar no mercado de trabalho. Nessa situação, precisariam de muito mais apoio dos pais, dos avós, em termos de orientação, atenção para progredir, mas não terão, pois esses estarão doentes. A medicina que você conhece. Check-ups anuais sem critérios lógicos, em que exames desnecessários são solicitados e outros mais importantes não, simplesmente tratando dos sintomas ou alterações laboratoriais quando aparecem, são cada vez mais comuns. Vou dar um exemplo bem prático. Um jovem executivo entre 30 e 45 anos de idade chega a um consultório com uma pasta encadernada de exames que são solicitados periodicamente pela empresa em que trabalha. Não apresenta nenhuma queixa ou sintoma importante, talvez um sono sem muita qualidade, discreta diminuição de energia ou alguns quilos a mais, quadro bem comum nos executivos sedentários. Se o colesterol estiver normal, mas apresenta histórico de doença cardiovascular na família, o médico prescreve uma estatina, remédio para o colesterol. Se o colesterol estiver alto, a mesma prescrição. Se a taxa de triglicerídeos estiver alta, receberá uma receita de um fibrato. Se apresentar aumento no ácido úrico, outra medicação. Pressão arterial elevada, mais uma droga. Glicemia alterada, receberá instruções para ingerir menos carboidratos e receita de outro medicamento. Caso a tireoide esteja hipofuncionante, vai iniciar o tratamento com hormônio tireoidiano. Se a testosterona apresentar diminuição, talvez nada seja prescrito ou, quem sabe, inicie uma reposição hormonal sintética. Poderia escrever um livro inteiro só com esses exemplos. A reflexão que faço é a seguinte: como tudo isso poderia ser mais bem conduzido? Em primeiro lugar, cada paciente é um ser bioquímica e emocionalmente único. Não seria mais eficaz que esse paciente fosse avaliado por um médico com uma visão integrativa que enxergasse como um todo? Que depois de uma boa anamnese, entre parênteses, entrevista e exame físico, solicitasse os exames adequados a cada um? Esses exames complementares, é por isso que assim são chamados, servem para complementar uma hipótese clínica. Assim, o médico poderia tomar as medidas adequadas. Hoje, muitas vezes, o que observamos são os exames e papéis sendo tratados e não os pacientes. Voltando a alguns exemplos anteriores, vou mostrar para você como sugiro a abordagem de cada caso. Colesterol alto não deve ser tratado com o uso de estatinas, drogas perigosíssimas
com pouco resultado na diminuição de incidência de doenças cardiovasculares nos últimos 30 anos. E pela ineficácia, com certeza, em pouco tempo deixarão de existir. Já abordei esse tema no Manual do Proprietário há mais de 8 anos e ainda falarei mais um pouco neste livro. Outro dado importante nesse paciente hipotético seria observar a homocisteína, um marcador para risco de doença cardiovascular, exame importantíssimo e raramente solicitado, porque não existe um medicamento para normalizá-lo. A medicina não pode ser realizada dessa forma, com base em análises fracionadas. Para cada alteração, indica-se o medicamento e pronto. E se for necessário prescrever até 10 remédios diferentes para o mesmo paciente. Se a tireoide está hipofuncionante, já se introduz o hormônio tireoidiano, sem analisar como está a nutrição dessa glândula. Se há ou não selênio, zinco e iodo suficiente nesse organismo, se não está intoxicado com flúor, cloro e bromo para que ele possa produzir hormônios de maneira adequada. Verificou-se o cortisol desse paciente para saber se o hipotireoidismo não foi causado por fadiga adrenal. E a testosterona? Basta suplementar e pronto? Ou é mais importante saber se o paciente está produzindo adequadamente esse hormônio ou se está sendo transformado em estradiol, hormônio de predominância feminina, e distrosteroterona. Nesse último caso, não adianta indicar mais testosterona, pois não apresentará resultado. Temos que intervir nessas transformações, pois quanto mais testosterona suplementarmos, mais estrogênios serão gerados. Estou apenas dando alguns exemplos. Não se preocupem com essa quantidade de informações técnicas. Durante a leitura desta obra, vocês facilmente vão compreender todas essas questões para poder dialogar com o seu médico. Agora só quero alertá-los de por que esse modelo de medicina não funciona. Nós médicos perdemos a capacidade de ver o ser humano como um todo. Passamos a compartimentalizá-lo e nos tornamos prescritores oficializados da indústria farmacêutica. Subtítulo: uma visão mais ampla, tratar as causas e equilibrar o organismo. Precisamos atuar nas causas. Assim, não apenas conseguiremos resolver os sintomas ou doenças em questão, como também equilibraremos toda a bioquímica, gerando benefícios para todo o organismo, mantendo o sistema modulado, e as doenças não encontrarão terreno para evoluir. Quando tratamos um paciente com hipertensão, diabetes, obesidade, doenças aterosclerótica, entre outras, além dos medicamentos necessários, utilizamos substâncias para controlar o estresse oxidativo. Desse modo, estamos controlando a oxidação em todo o organismo e não somente aquela que está acometendo o órgão ou o sistema em questão. Essa é uma visão muito mais ampla. O mesmo ocorre quando modulamos a inflamação como um todo. Hoje, a ciência comprova que todas as doenças evoluem por meio da oxidação e da inflamação associadas. As complicações tardias dos diabetes, como a destruição nervosa e das artérias, que levam a amputações, cegueira, insuficiência renal, infartos e derrame cerebral, são ocasionadas pelo estresse oxidativo, inflamação crônica silenciosa e glicação, entre parênteses, caramelização das proteínas / destruição, fecha parênteses. Então percebam, todas as doenças degenerativas têm aquela meia dúzia de monstrinhos que atuam e destroem o nosso organismo e, ao mesmo tempo, criam outras doenças. Portanto, torna-se fundamental cuidarmos em conjunto dessas alterações para se evitar a degeneração.
Infelizmente, a medicina convencional não dá a devida atenção a isso, seja por desconhecimento, seja por acomodação para estudar, seja pela falta de interesse das instituições poderosas. Assim, continuamos a usar e abusar dos medicamentos, um para cada sintoma que surgir, até aparecer uma nova doença e um novo medicamento para ela. Caso bastante comum que observamos todos os dias na vivência clínica e com o qual vocês também devem estar familiarizados, pacientes de 57 anos de idade usando remédios para gastrite, para hipertensão, para diabetes e um anti-inflamatório para artrite. E um analgésico para as dores de cabeça. Esse paciente certamente nunca foi orientado quanto a mudanças de hábitos de vida sobre o que comer ou beber para começar a equilibrar o organismo e sanar os problemas. Esse mesmo indivíduo também tem consciência de que o medicamento para gastrite vai prejudicar a absorção dos nutrientes da dieta, responsáveis pela produção de hormônios, neurotransmissores e substâncias anti-inflamatórias naturais. Esse remédio, no médio prazo, provocará uma carência nutricional, tornando-o desnutrido e ainda mais doente. Apesar de sentir-se melhor e mais feliz por livrar-se dos sintomas com o uso de anti-inflamatórios, não sabe que esse medicamento vai destruir sua permeabilidade intestinal, fazendo com que ele absorva o que não deveria e elimine por meio das fezes o que seria necessário. Percebem o tamanho do desequilíbrio? Assim, logo esse paciente usará um antidepressivo. E o ciclo continua. Essa porção de drogas vai amenizando os sintomas e destruindo cada vez mais a saúde. Assim, serão necessárias outras drogas para tentar arrumar o estrago que a anterior causou. Uma bola de neve. Subtítulo: Movimento Choose Wisely, escolhendo sabiamente. Há cerca de 3 décadas estamos assistindo sentados a esse triste filme, a incidência das doenças aumentando junto ao sofrimento humano, e tudo isso gerado pelos interesses econômicos dos investidores da indústria que nada fazem para interromper esse tenebroso processo. Agora, vocês entendem por que devem ter seu próprio manual do usuário? Fico feliz em saber que tudo que eu e uma minoria preconizamos há décadas vem tomando corpo e atualmente cada vez mais colegas conseguem enxergar essa necessidade. Um exemplo é o movimento Escolhendo Sabiamente, encabeçado pelo também cardiologista britânico Asen Malhotra. Ele acredita que o sistema de saúde ao redor do mundo está falido devido à corrupção e à má nutrição. Quanto à corrupção, o efeito é devastador e provavelmente é a raiz da crise na saúde. É preciso menos influência da indústria farmacêutica nas pesquisas, mas pior ainda são aqueles com a responsabilidade sobre a integridade científica desses estudos médicos, revistas científicas, organizações que compactuaram com a indústria visando ganhos financeiros, gerando uma epidemia de falsas informações na medicina. Seria importante uma maior troca de informações entre médicos e pacientes que tornassem possível o esclarecimento dos potenciais ganhos e danos da utilização dos tratamentos e intervenções. Assim, o paciente poderia perguntar ao médico: eu preciso realmente disso? O que acontece de eu deixar de realizar determinado tratamento? Existem outras opções? Se todos fossem bem esclarecidos, isso faria com que os médicos pensassem um pouco mais em suas escolhas. Esse movimento mostra algo interessante. Quando o paciente tem todas as informações sobre determinado procedimento ou medicamento, a maioria escolhe por não o fazer. Boa saúde raramente sai de um vidro de remédio. Asen Malhotra. Essa frase vai ao encontro do que falo com vocês há anos e por isso o faço.
Corroborando a questão da verdadeira prevenção e ou cura, tratando as causas, quero compartilhar com vocês a visão desse iluminado médico, cientista e ser humano, o professor livre-docente José de Felipe Júnior, e sua obra Oncologia Médica, Fisiopatologia e Tratamento. Editora Sarvier, primeira edição, 2019. Nesse livro, de mais de 1.100 páginas, Felipe Júnior discorre sobre o câncer e mostra mais de 600 casos clínicos de cura obtidos por ele por meio da medicina integrativa funcional. Considero obrigatório o estudo dessa obra, não só por todos os oncologistas, mas também por todos os clínicos do planeta, pois, do contrário, seria omissão e negligência médica. Resumindo, Felipe Júnior cita as principais causas externas de câncer, como intoxicação, contaminação por metais tóxicos, chumbo, níquel, mercúrio, arsênio, cádmio, titânio, urânio, excesso de ferro, cobre e flúor, agrotóxicos, pesticidas, tabaco, xenobióticos, POPs, radiações eletromagnéticas, radiações ionizantes, zonas geopatogênicas, doenças causadas por energias advindas do subsolo, infecções crônicas virais, bacterianas, fúngicas e por bactérias sem membranas ou pleomórficas. Essas causas externas levam às condições internas, como estresse metabólicos, oxidativos e inflamação crônicas, desestruturando a água intracelular e fazendo com que a célula diminua sua produção energética. Então, nesse momento de quase morte ou extremo sofrimento, a célula, lança mão de tudo o que aprendeu durante a evolução e que está bem guardado no seu genoma para sobreviver. Desse modo, se prolifera e assim está estabelecido o câncer. Parece óbvio, então, que em vez de tentar simplesmente eliminá-las com quimioterapia, radioterapia, cirurgia, etc., deveríamos tratar todas essas agressões que geram sofrimento a essas células para que elas não se proliferem, possam voltar à sua atividade normal e morrer na hora certa e programada. Felipe Júnior prega a unidade da medicina integrativa com a convencional. Eu, particularmente, acredito que não só o câncer advém dessas agressões, como também que elas impactam fortemente todas as doenças crônicas degenerativas. Há quase 20 anos criei a frase: não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes, pois todas as doenças têm causas. Que eu chamo de meia dúzia de monstrinhos, que nossa medicina tradicional não se interessa em tratar. São essas que o professor citou, associadas a maus hábitos de vida que levam à carência nutricional, desproporção nutricional dos próprios alimentos causadores de doenças sobre os quais discorro neste manual, tais como desidratação crônica, desoxigenação crônica, inflamação crônica silenciosa, estresse oxidativo, toxicologia ambiental, desmodulação hormonal inadequado, funcionamento intestinal, são todos assuntos abordados aqui. Seja qual for o diagnóstico, no tratamento devem ser sempre abordados e tratados todos esses fatores causais conjuntamente. Só assim a prevenção e a cura podem ocorrer. Esse trabalho, muito bem desenhado, sem conflitos de interesse, foi realizado por Morgan e Barton em 2004. Foram avaliados 250 mil pacientes nos Estados Unidos e Austrália, portadores de 22 tipos de câncer, tumores sólidos dos mais frequentes. Essa pesquisa teve o propósito de avaliar quanto a quimioterapia utilizada em cada tratamento poderia aumentar a sobrevida dos pacientes após 5 anos. Pasmem
com o resultado, apesar de todo o sofrimento dos efeitos colaterais e custo, o aumento de sobrevivência média pela quimioterapia foi de 2,1% nos Estados Unidos e 2,3% na Austrália. Ou seja, se você recebeu um diagnóstico de melanoma e sua expectativa de vida é de 1 ano sem quimioterapia, com ela você vai viver 7 dias a mais, apesar de todo o sofrimento com o tratamento. Já leu isso em algum grande jornal, o jornal de grande circulação? Seu médico, quando lhe propõe iniciar o tratamento, lhe fala sobre isso? 4. Título: Preconceitos, ignorância e estresse e interesses. Vou repetir: ignorância e interesses. Lutamos no mundo contra inúmeros preconceitos raciais, de gênero, diferenças de idade entre o casal, pobreza, gostos pessoais ao se vestir, estilo do cabelo, tatuagem, entre outros. Esquecemos a essência de cada ser. Na medicina acontece o mesmo. Muitos já devem ter ouvido: nossa, você foi a um médico com a prática ortomolecular? Que absurdo! Você no século XXI ainda acredita nesses charlatões? Eles vão acabar te intoxicando com tantas pílulas para tomar. A todo momento, a imprensa divulga um trabalho extremamente mal elaborado cientificamente, concluindo que um nutracêutico, uma vitamina, um mineral, um eicosanoide, ômega 3, um aminoácido, etc. não trazem nenhum benefício à saúde e, ao contrário, pode até piorar certas condições. Um exemplo gritante foi recente um estudo sugerindo que a suplementação com ômega 3 pode aumentar a incidência de câncer de próstata. Recebi centenas de e-mails e ligações questionando: Dr. Edmond, eu li uma matéria e fiquei preocupado, pois você prescreveu essa substância. Você tem certeza de que não tem risco em tomar? E eu respondo: quem patrocina e assina esse estudo? Quais critérios científicos foram adotados? Pensem a quem interessa denegrir as substâncias naturais necessárias ao nosso organismo, escassas em nossa alimentação atual e que ajudam e muito a nossa saúde. O uso dessas substâncias diminui a necessidade de usar drogas produzidas pelas indústrias que geram lucros altíssimos, além de inúmeros efeitos colaterais que simultaneamente venderão mais drogas para controlá-los. Toda semana recebo os pacientes que me confessam: Edmond, você sabe o quanto eu confio nesse tratamento, como minha vida mudou após iniciá-lo. Mas estive no especialista a que vou periodicamente e ele me advertiu que esse iodo que você me prescreveu vai destruir minha tireoide. Ou esse hormônio transdérmico vai causar câncer. Faço votos de coração de que toda essa ignorância científica seja o mais breve possível revertida para que finalmente todos os médicos ou não possam receber informações corretas sobre saúde. 5. O que chamamos de medicina preventiva. Escutamos periodicamente chamados para campanhas de prevenção contra a hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer de mama, câncer de próstata, entre outras. Faça uma mamografia anual para a prevenção do câncer de mama a partir dos 40 anos de idade. Vá ao urologista anualmente e dose o PSA. Faça um toque retal para a prevenção de câncer de próstata. Vemos várias campanhas para a prevenção de diabetes e hipertensão arterial, nas quais verificam sua pressão arterial e a dosagem glicêmica. Se houver alteração, a orientação é procurar um médico para iniciar o tratamento. Não estou dizendo que essas ações não são importantes. Afinal, sempre é melhor poder atuar sobre as doenças nas fases iniciais. Só estou afirmando que isso não é medicina preventiva. A doença já se instalou
Então, não estamos prevenindo, pois já aconteceu. Estamos simplesmente fazendo detecção ou diagnóstico precoce para recrutarmos pessoas a serem submetidas a protocolos e diretrizes para tratamento de doenças. O que isso significa? Remédios mais remédios igual a efeitos colaterais igual mais doenças, mais remédios, mais quimioterapia, mais cirurgias, mais radioterapia, mais efeitos colaterais, mais remédios. É um ciclo interminável sem solução. O que prevenimos? Nada. No decorrer desta obra, vocês compreenderão por que todas essas doenças ocorrem e vão aprender como evitar que apareçam. Vocês receberão as diretrizes da saúde, a importância da real medicina preventiva. No final deste século, assistimos no Brasil a um verdadeiro boom na população de idosos. A faixa etária de 60 anos ou mais é a que mais cresce em termos proporcionais. Segundo projeções estatísticas da Organização Mundial de Saúde, entre 1950 e 2025, a população de idosos no país crescerá 16 vezes, contra 5 vezes da população total, o que nos colocará como a sexta maior população de idosos do mundo. Os estudos populacionais demonstram que o aumento da sobrevida acarreta também a prevalência de doenças crônicas degenerativas, infartos do miocárdio, AVC, câncer, demências, doenças autoimunes, artrose, entre outras. O custo do tratamento desses pacientes também é o mais alto do sistema de saúde. Um detalhe assustador é que essas doenças têm uma incidência devastadora e estão acometendo precocemente cada vez mais pessoas. Há 35 anos, o infarto, o acidente vascular cerebral, a artrose, as demências, as doenças autoimunes, além de apresentarem menor incidência em relação à atualidade, levando em consideração a proporção da população em cada época, acometiam indivíduos numa faixa etária mais tardia. Eram raros infartos ou artrose aos 30 anos de idade, mas hoje essa realidade é mais comum. Resumindo esse papo triste e real, para podermos trilhar caminhos mais emocionantes e animadores nos próximos capítulos, o que resulta desse cenário é que o custo da saúde com o envelhecimento da população, mais a elevação da incidência das doenças crônicas degenerativas, só vai aumentar. E esse é um fenômeno mundial. Apesar da evolução tecnológica, equipamentos para diagnósticos e novas drogas, se é que de fato estão sendo desenvolvidas, não conseguimos diminuir nem estacionar o surgimento alucinante dessas doenças. Então, é óbvio que só não enxergam aqueles que não querem ver que de nada adianta o retorno de tributos antigos ou a criação de qualquer outra novidade para a área da saúde, pois serão desperdiçados com esses sistemas antifisiológico, antibiológico e antinatural que não funcionam. Essa situação vai acabar quebrando o planeta. Não haverá mais recursos para serem utilizados em outras áreas como educação, transporte, segurança, etc. Acredito que acontecerá uma metamorfose. Nós, médicos e pacientes que pensamos na causa, na verdadeira prevenção, deixaremos de ser os alternativos para obrigatoriamente passarmos a ser reconhecidos como a solução. Advertência. Caros leitores, tudo o que está contido nesta obra é proveniente da observação em minha prática clínica há mais de 30 anos, da análise exaustiva do melhor conteúdo da literatura médica clássica e complementar, somadas a centenas de cursos e congressos realizados no Brasil e no exterior, além de troca de experiências durante anos
com colegas estudiosos e amantes da medicina como eu. Este livro não tem o intuito de sugerir que o leitor tente se autodiagnosticar ou medicar. Portanto, nunca deve interromper seus tratamentos ou usar qualquer recurso aqui apresentado sem a orientação do seu médico. O propósito desta obra é servir como fonte de informação e pesquisa, mostrando outra visão sobre a origem das doenças que são muitas vezes omitidas ou negligenciadas na prevenção e no tratamento ortodoxo, que deveriam ser associadas ao tratamento convencionais para um melhor resultado. Não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes. Há sempre alguns fatores envolvidos na sua gênese que não são cuidados pela nossa medicina convencional. Então, as doenças têm causas, sim, que continuam atuando e fazendo com que suas incidências só aumentem. O propósito desta obra é promover mais saúde e qualidade de vida a todos, jamais ofender pessoas, profissionais, instituições ou indústrias. Um aspecto raro que vocês vão observar é que resolvi inserir muitas referências e comentá-las no meio dos capítulos para enfatizar alguns aspectos, preferi não deixá-las para o final, pois tenho a impressão de que muitos, ao finalizarem a leitura do livro, não vão pesquisá-las. Número 6. A década do envelhecimento saudável. A Organização Mundial da Saúde pretende que esta década tenha como foco o envelhecimento saudável. Como pretendem realizar esta tarefa? Utilizando 5 objetivos a serem seguidos como apresentados na 14ª Conferência Global sobre o Envelhecimento, realizado em agosto de 2018 no Canadá. Acredite se quiser. 1. Engajamento de todos os países com ações voltadas para o envelhecimento saudável da população. 2. Criação de ambientes amigos do idoso nas cidades. 3. Enquadramento dos sistemas de saúde para atender às necessidades dos mais velhos. 4. Desenvolvimento de serviços e cuidados de longo prazo, centros comunitários. 5. Aperfeiçoamento da medicação e do monitoramento de dados à distância. Chegaram a essa constatação devido aos seguintes fatores. Número 1. Alto custo da medicina que cuide de doenças crônicas degenerativas, internações, tratamentos e cirurgias. 2. 60% dos trabalhadores acima de 48 anos são responsáveis por cuidar de um idoso na família e isso atrapalha a produtividade deles. Acham que os motivos são altruístas e com essas propostas vão conseguir? Obviamente que não, pois eles, mais uma vez, não exercerão a verdadeira prevenção. Deveriam orientar quanto à nutrição ideal, travando uma guerra contra a indústria alimentícia no tocante a sal, açúcar, gorduras trans, conservantes, farinhas refinadas e muitos outros. Incentivar uma alimentação com menor consumo de proteína animal, uma dieta mais baseada em vegetais, estimular a produção dos orgânicos, reavaliar testes toxicológicos em todos os agrotóxicos e banir os necessários. Sei que é uma tarefa hercúlea, mas é necessária. Encarar a indústria farmacêutica, observar e controlar os estudos de novas pseudrogas para não serem liberados resultados que só beneficiam a venda de drogas e não levam em conta a saúde. Estar atento às propagandas de medicamentos, coibindo o uso indiscriminado de remédios desnecessários que trazem prejuízos ao organismo, assim como campanhas contra a automedicação. Ensinar a população a se hidratar, oferecendo água de melhor qualidade, subsidiar filtros de osmose, reserva e destiladores de águas para a população.
incentivar a prática de atividade física, orientar quanto à oxigenação. Outro ótimo tipo de exemplo nesse sentido seria a implementação de outras formas de oxigenoterapia e ozonioterapia em todo o serviço de saúde pública. Valorizar a medicina preventiva, torná-la curricular em todas as escolas de medicina para que todos os futuros médicos tenham uma visão integrativa funcional do ser humano sem que precisem prescrever uma droga tóxica para cada sinal ou sintoma. Eles saberiam usar sabiamente as suplementações, respeitando a individualidade bioquímica de cada ser, controlando o estresse oxidativo, a inflamação crônica silenciosa, a desmodulação hormonal, entre outros problemas, prevenindo realmente as doenças crônicas degenerativas, várias delas abordadas neste livro. Orientar quanto à desintoxicação com homeopáticos, saunas, suplementação com alginato, clorela, pectina, N-acetilcisteína e outras quelações para metais tóxicos, inclusive biorressonância. Metais não tóxicos, como o ferro, em excesso também deve ser tratado. Ensinar os cidadãos a se protegerem de radiações nocivas causadas por celulares e equipamentos eletrônicos, entre outros, usando chips anti-radiação, obrigando os fabricantes a instalar esses dispositivos nos aparelhos antes de saírem da fábrica. Orientar as pessoas a isolar com papel alumínio a parte de baixo do colchão e da cadeira onde trabalham o dia todo, ou sofá em que se sentam ou deitam por horas. Criar grupos de orientação para a saúde emocional, yoga, meditação, palestras. Estimular os veículos de comunicação a divulgar periodicamente informações de conscientização dessas medidas preventivas, bem como campanhas de divulgação de programas úteis à saúde física e emocional. É nítido que envelhecer de forma saudável não é uma questão de atitudes isoladas, é um conjunto de mudanças que vai nos levar a isso. Mas, para tal, é necessário muito arrojo para se peitar tantas instituições poderosas. Número 7. A medicina do futuro. Vou dividir este capítulo em duas partes. Primeiro, vou falar sobre a medicina intervencionista, que vai continuar evoluindo maravilhosamente com cirurgias mais precisas, rápidas, causando mínimo sangramento e traumatizando menos tecidos subjacentes a um operado. Isso leva a pacientes com um pós-operatório mais tranquilo, alta precoce, com restabelecimento quase instantâneo comparado aos de hoje. Devido às novas técnicas, equipamentos e robôs, a maior parte das cirurgias não será feito a céu aberto, e sim realizada por incisões minimamente invasivas ou via percutânea, como já é feito hoje por meio de cateterismo e via endoscópica. Os equipamentos de imagem serão capazes de detectar ainda mais precocemente as doenças, portanto, as intervenções serão realizadas com os pacientes em fase inicial da doença em melhores condições clínicas. Catéteres mais desenvolvidos, capazes de chegar a qualquer ponto de obstrução das coronárias ou a qualquer outra artéria, libertando os estentes que após algum tempo serão reabsorvidos pelo organismo, não permanecendo eternamente no local, predispondo a reobstruções, liberam o fluxo de sangue novamente para o músculo cardíaco, evitando a morte deste infarto do miocárdio. As cirurgias de revascularização do miocárdio, abrir o tórax para colocar pontes de safenas mamárias, tendem a desaparecer, assim como as obstruções em quaisquer outras artérias não necessitarão de cirurgias a céu aberto. Quem sabe, outras amplitudes do laser ou qualquer outra frequência que dissolverão cálculos biliares
cálculos renais, entre outros. Frequências diversas que possam implodir diversos tumores ou fazer a reabsorção de coágulos intracerebrais. Bioengenharia genética, intervenção no genoma, alterando o curso de doenças genéticas, nanotecnologia, com microrobôs percorrendo nossa corrente sanguínea e diagnosticando e tratando doenças, medicina regenerativa, criando órgãos do próprio paciente para transplante. Poderíamos viajar nessa imaginação por várias páginas, mas, sem dúvida, em poucas décadas não chamaremos isso tudo de imaginação. Basta ver a que tínhamos acesso e como tratávamos os pacientes há 50 anos. Com o atual nível de conhecimento que associa a medicina, a engenharia genética, a robótica e a informática, tudo isso que falei é certo. E muito mais é certo. E como será a medicina ambulatorial que cuide das doenças agudas não cirúrgicas, as crônicos degenerativas e que faz também a medicina preventiva? Esse outro lado da medicina sofrerá transformações enormes. Deixaremos de cuidar somente dos sintomas e atuaremos nas causas. Posso dizer que será a transformação da ciência médica de mecânica newtoniana em quântica einsteiniana. Tudo tem uma frequência. O universo é frequencial. Cada pensamento tem uma frequência, que gera uma emoção que atua no seu cérebro de formas diferentes, aumentando ou diminuindo a produção de neurotransmissores e hormônios, e estes exercem efeitos diretos em cada uma de suas células. Medicina, mente, corpo. Cada elemento químico ou átomo tem uma frequência que forma moléculas que formam as diferentes células, cada uma com sua frequência. Essas células formam os órgãos, cada qual também com a sua frequência própria. Cada órgão saudável tem sua frequência específica e frequência própria. Quando acometido por qualquer patologia, tem outra frequência relativa a essa doença. Por exemplo, um fígado cirrótico tem uma frequência diferente de um fígado que apresenta um pequeno depósito de gordura, esteatose. Cada tipo de tumor tem uma frequência respectiva. Cada fungo, bactéria ou vírus tem suas respectivas frequências. A detecção será realizada por aparelho de biorressonância que identificará qualquer frequência que esteja alterando o equilíbrio ou a homeostase daquele organismo, tal como fungos, vírus, bactérias ou qualquer outro parasita, metais pesados, irradiações, wireless, eletromagnéticas, elétricas, galvânicas, telúricas e etc., além de detectar tumores. Com esses dados em mãos, o tratamento será feito pela inversão dessas frequências nocivas. Mas como isso funciona? A resposta é simples e já existe desde a década de 1930. O médico e cientista americano Dr. Royal Raymond Rife, que em 1920, entre outras magníficas invenções, construiu o primeiro microscópio complexo capaz de ampliar objetos 700.000 vezes em relação ao seu tamanho normal. Provou que cada ser vivo tem sua oscilação individual, frequência. Usando esse conhecimento e a lei da física, que mostra que quando se envia uma onda exatamente igual é invertida, o efeito final é a anulação de ambas. O Dr. Rife curou muitos casos de doenças crônicas degenerativas naquela época, até ser destruído pelos conflitos de interesse. Exemplificando, um paciente com dor torácica, tosse, febre, entre outros sintomas, procura um serviço médico, é examinado e detectam-se alterações na ausculta pulmonar. O raio-x de tórax mostra condensação em um campo pulmonar, diagnosticado de broncopneumonia. Nesse caso, a conduta rotineira
é a autointrodução de antibiótico de amplo espectro que mata tudo o que queremos e o que não queremos também, além de todos os seus efeitos colaterais. Olhando um pouco à frente, faremos a detecção da frequência do germe, a inverteremos e prescreveremos o melhor tratamento, como fazemos com as técnicas da homeopatia, por exemplo. Outra possibilidade seria gravar a frequência do antibiótico necessário e administrar por transferência frequencial a energia dessa droga, sem a necessidade do uso dela em quantidades ponderais, sem efeitos colaterais, sem criar bactérias superresistentes e sem contaminação ambiental com custo baixo, etc. Pesquise por transferências farmacológicas frequencial. Essa tecnologia poderia ser usada para qualquer outra droga química que não somente antibióticos. Não necessitaríamos de enormes plantas industriais para a produção de quantidades de drogas químicas. Em pequenos centros, seria possível criar soluções frequenciais farmacológicas ou não, para cuidar de um país inteiro. Vários estudos com esse propósito já foram realizados com animais e na agricultura com sucesso, além de com os humanos. Podemos, da mesma forma, enviar frequências de órgãos saudáveis para acelerar a recuperação dos órgãos doentes, mandando frequência inversa dos vários tumores para desativá-los. Na medicina preventiva, podemos detoxificar as pessoas das substâncias que alteram sua saúde, retirar metais tóxicos, agrotóxicos, vários outros venenos cancerígenos, mandando as frequências inversas correspondentes, além de melhorar a absorção de nutrientes da dieta ou da suplementação. Vou deixar um espaço para sua criatividade também, pois o importante é que reflita sobre a importância deste capítulo. Tudo o que abordei aqui já seria rotina hoje se os interesses de poderosos grupos industriais farmacêuticos não tivessem nos algemado os braços nos últimos 40 ou 50 anos. Mas não para por aí. E quanto às maravilhosas possibilidades que o conhecimento do genoma humano pode trazer? Saberemos mais sobre como ativar bons genes e desativar os maus, assim mudando o curso do desenvolvimento de doenças. É imprescindível a utilização do genoma do microbioma humano, que indica uma cepa de probióticos, boas bactérias, para cada finalidade específica. A medicina regenerativa, por meio das células-tronco, cria órgãos do próprio paciente com o auxílio de impressoras 3D, formando órgãos em laboratório que serão transplantados com perfeito funcionamento e por muito mais tempo. Não haveria a possibilidade de rejeição. Não seria necessário bloquear o sistema imunológico do paciente, abrindo as portas para que ele morresse por qualquer simples infecção ou câncer. Saúde plena, custo baixo, menos sofrimento, mais produtividade. Parece um sonho? Assegura que pela ineficiência atual no tratamento das doenças crônicas degenerativas e pelo alto custo que elas desempenham para todo o sistema, tudo o que falei será obrigatoriamente colocado em prática.